a aplicação dos revestimentos, iniciamos com as pinturas. Para as pinturas contamos com o nosso parceiro Sintracor, foi uma das marcas que também quis entrar neste projeto e é uma loja que tem muitas marcas, uma multimarcas, e que nos dão apoio também à obra, o que é fundamental quando temos vários tipos de situações, desde paredes interiores ou paredes exteriores, com patologias que precisam de apoio técnico, e a Sintracor dá-nos esse apoio, que é uma grande vantagem. Tem ainda uma loja online que podem comprar à distância e terem as tintas que precisam para cada caso. Neste projeto usamos maioritariamente a marca Villacril, que é a marca própria da Sintracor, e algumas outras marcas que eles nos recomendaram. A nível de complexidade deste projeto não é muita, porque será praticamente tudo branco, exceto as portas interiores e uma parede dos quartos. No quarto iremos pintar com a referência MCSS 1005-Y50R e a cor das portas será num cinza muito clarinho com a referência MCS 1500-M. O catálogo MCS é um catálogo que é quase universal, quase todas as marcas de tintas têm, e podem comprar esta tinta até noutras marcas. A tinta a aplicar nas portas será um esmalte aquoso acetinado. A Sintracor aconselhou-me porque é uma tinta que resiste muito mais aos riscos e aos impactos, e como as portas vão ser pintadas em obra, acaba por ser um trabalho menos arriscado. Se fossem lacadas em estufa, eu preferia muito mais que fosse lacado mate, mas lá está, é daquelas coisas que temos que fazer algumas opções, e então aqui eu preferi jogar pelo seguro. A tinta utilizada no interior vai ser uma tinta acrílica mate lavável, e na casa bem vamos aplicar um esmalte acetinado. E porquê um esmalte acetinado? Porque é uma tinta que resiste muito mais às umidades e é muito mais fácil de lavar. E a casa de banho, sendo uma zona de muitos vapores e muitas águas, é uma tinta que nos dá muito mais garantia e de fácil manutenção. Na casa de banho vamos também aplicar uma cor diferente, não é um branco, é um branco assim sujo, um branco mais quente, que é o RAL 9010. O RAL também é um catálogo universal e que conseguem comprar em qualquer marca de tintas. Nunca esquecer, antes de iniciarmos as pinturas e principalmente em remodelações, é muito importante que as paredes sejam todas lixadas antes, limpas, e que se aplique um primário. Um primário faz toda a diferença na durabilidade da tinta, porque vai criar uma camada protetora na parede original e será um ponto de maior aderência entre a parede antiga e a tinta nova. Logo, a durabilidade da tinta é muito superior. E não corre o risco de daqui a uns tempos a tinta começar a descascar ou estar a aplicar um parafuso e começar a cair a tinta. Portanto, primário, sempre. De salientar ainda que há primários diferentes para cada caso. Por exemplo, nós aqui vamos ter um para interior e exterior e outro próprio para a zona da casa de banho e da cozinha. No exterior nós temos aquele pátio que tem um anexo ao lado, e essa parede exterior vai ser toda pintada com tinta de areia, igualmente o muro que faz o corredor de ligação a estas duas casas. Como a parede existente era em reboco, nós mantivemos o reboco, apesar de ter sido picado e refeito de novo, e como eram paredes muito antigas, este reboco ficou irregular. Nós assumimos isso e, neste caso, a tinta de areia vai colmatar qualquer defeito e disfarçar e criar uma superfície mais uniforme. Portanto, a tinta de areia acaba por ser uma boa solução quando queremos disfarçar muitas irregularidades em paredes exteriores e paredes que sejam antigas. Tem ainda na tinta de areia vários tipos de grãos. Há a tinta com grão mais fino e grão mais grosso, que tem um aspecto mais robusto, mais rude, digamos assim. Neste caso, como eu queria uma coisa mais soft, optei então pela tinta com o grão de areia mais fininho. Vou aproveitar que estamos a falar das paredes para vos explicar ainda, que ainda não disse, qual vai ser o revestimento da casa de banho. Então, eu queria muito uma solução que procurei mundos e fundos para encontrar, porque era uma coisa muito específica. Eu sabia que tinha que ser cerâmico, porque estávamos na casa de banho e na zona do duche obrigatoriamente tinha que colocar alguma coisa que fosse impermeável à água, e eu não queria ter dois revestimentos de parede, portanto o revestimento que eu colocasse na zona do duche tinha que ser no resto da casa de banho. E eu queria muito o género de um lambrim, com um ripado ao alto, quase como um ripado do teto da sala, mas neste caso em branco. E como é muito difícil arranjar cerâmica neste formato, porque teríamos a falar de ripas de 10 de largura por 2 de altura, que são formatos muito estreitos e muito altos, e é difícil encontrar em muitas marcas, eu procurei em quase tudo, inclusive a Azuleiko ainda me sugeriu que poderíamos utilizar as peças de grande formato e mandar cortar, por exemplo, um marmorista,
mas isso iria implicar um custo muito elevado, ia ser fora do orçamento e não ia ser uma solução standard, pronto. E poderia não correr bem, porque cortar peças cerâmicas de grande formato, tão finas, facilmente poderiam partir. Então, tive que desistir dessa ideia, com muita pena minha, e porque já estávamos numa altura em que eu tinha mesmo que avançar com uma solução. E, como eu não queria juntas, muitas juntas, e o microcimento também não era uma opção, porque como era uma casa bem muito pequenina, não se justificava estar a deslocar uma equipa só para fazer estas paredes, porque o microcimento tem muitos espaços e acaba por não ser rentável quando é uma área muito pequenina. Então, neste caso, falei com a Weber para perguntar se tinha algum material que desse para ter uma parede do aspecto liso. Já que eu não poderia ter nem o cerâmico, nem nada que tivesse poucas juntas, então aqui a opção foi tentar deixar a parede o mais liso possível, porque a casa de banho é muito pequenina e o facto também, se eu fosse colocar num revestimento com muitas juntas, iria-me ocupar demasiado visualmente a casa de banho e eu queria um aspecto muito mais clean. Então, foi aí que a Weber me sugeriu utilizar o Weber Ref Pasta, uma argamassa fina de acabamento própria para exterior. Era uma solução que me garantia nível de umidades e na parte do duche eu estava salvaguardada porque era um material resistente à água. Este material é aplicado à talocha, quase como se aplica um reboco ou um estuque, e ele pode ficar com um aspecto totalmente liso, como se fosse um estuque. Contudo, eu queria dar aqui um ar diferenciador e preferi que ele fosse colocado de uma forma irregular, para parecer quase... Pensando aqui em uma asneira, não é um xisto, eu não queria imitar um xisto, uma pedra xisto, queria que ele ficasse assim irregular. Depois, como ele vai ter que ser pintado, ele vai sempre ficar uniforme, só a nível da textura e de toque é que vai ficar com um aspecto irregular. Portanto, foram aplicadas 2 camadas, sem grandes preciosismo, foi mesmo só aplicar e para ficar mesmo assim irregular, não foi preciso lixar. E só tivemos que ter cuidado na zona do espelho porque precisávamos de um acabamento mais perfeito, uma vez que o espelho seria embutido na parede. Então, colocamos um perfil de remate próprio para ser barrado e fazer assim um acabamento direito. E assim que o material ficou seco, foi só pintar com o primário, obviamente, claro, primeiro, e depois foi com a tinta final. Neste caso usamos então um esmalte acetinado para me conferir mais impermeabilidade à parede e o facto de ser acetinado é muito mais fácil lavar esta superfície. Relembrando que a cor eu escolhi o RAL 9010, que é um branco sujo, porque eu queria que fosse buscar um bocadinho do tom do pavimento e do rodapé que já tinha sido aplicado. Com isto eu consigo ter uma casa bem com um aspecto liso, sem juntas, sem nada que me dificultasse a limpeza da casa de banho e visualmente acaba por ficar muito mais clean. Continuando os revestimentos, e porque isto acontece assim tudo de seguida, quando se começa a aplicar um, aplicam-se logo todos, chegou a vez do exterior. Para esta parte do projeto contamos com a Resser, que é mais um dos parceiros para este projeto. A Resser é uma marca de cerâmicos 100% nacional, da qual eu gosto muito. Primeiro porque é uma marca com materiais de qualidade, depois tem imensa oferta, eu identifico-me bastante com as coleções e depois tem uma parte que eu valorizo muito, que é o apoio que nos dá a nível de gabinete de arquitetura. Quando nós precisamos de uma amostra ou de algo específico, eles estão sempre ao dispor para nos ajudar. Aqui eu tive algumas dúvidas no revestimento que iria colocar e posso dizer que ainda foram algumas visitas que eles nos fizeram à obra e que me ajudaram a tentar encontrar aqui a melhor solução. O problema é que estávamos a falar de um corredor relativamente estreito e muito comprido e eu queria criar aqui algo diferenciador, não queria colocar um pavimento contínuo porque acho que ia ficar muito monótono, então a ideia foi colocar o revestimento Peach Pine, que é um porcelânico a imitar a madeira, num tom clarinho.
Vou aproveitar agora para vos explicar também a diferença entre porcelânico e cerâmico, que é diferente. E muitas vezes já ouvimos ou o porcelânico, ou o mosaico, ou o azulejo, e não sabemos quais são as diferenças. É muito simples. Os porcelânicos, por norma, têm mais espessura, mais ou menos cerca de 10 mm, e são mais resistentes. Por isso, são mais recomendados para pavimentos, porque têm um processo de produção mais complexo e é preciso a temperaturas muito superiores, o que lhe confere maior resistência física, durabilidade e impermeabilidade. Já os cerâmicos ou monoporosa são mais fininhos, menos resistentes e por isso são mais recomendados para a aplicação em paredes, porque têm uma resistência mecânica menor e partem-se com mais facilidade, desgastam-se e também não são tão impermeáveis. Contudo, é um material mais leve e, consequentemente, mais fácil de aplicar. Por isso, a sua aplicação esteja sempre mais indicada para as paredes. Como eu vos disse, eu escolhi este porcelânico para o corredor, contudo, eu não queria que fosse o mesmo revestimento ao longo de todo o comprimento. Então, tive aqui mais uma ideia para fazermos algo diferente e contei com a minha equipa de obra para me ajudar a encontrar uma solução. Isto às vezes é preciso na obra, mas também ouvirmos a experiência destas pessoas que estão na obra todo o dia e nos darem soluções. Eu acho que desde que haja um bom relacionamento há sempre aqui soluções novas e diferentes que possam surgir. Porque se há coisa que eu valorizo numa equipa de obra é eu chegar ao pé deles e dizer assim: olha, sabem, eu tive uma ideia e gostava de fazer isto. E como diz, não devo pensar, isso não é possível, esqueça isso, não dá, não posso me chamar maluca, não é? Ou então, depois há aquelas equipas que dizem assim: olha, isso é capaz de ficar giro, podíamos fazer isso, olha que interessante, vamos tentar. E pronto, e depois lá está, juntamos a experiência da equipa de obra connosco, arquitetos, e tudo flui muito mais facilmente. Então, a ideia era fazer uma betonilha, ou melhor, várias betonilhas ao longo deste corredor. Para tentar explicar isto melhor, basicamente tínhamos um bocadinho de pavimento porcelânico, mais um bocadinho de betonilha, mais um bocadinho de pavimento porcelânico e mais betonilha. As betonilhas vão ficar em locais estratégicos, nomeadamente na entrada e também na zona do pátio. E isto vai criar aqui uma dinâmica neste percurso que é muito comprido e é quase como se fosse uma quebra nas zonas da entrada. Tínhamos um problema porque a espessura entre a betonilha existente e esta nova era muito pequenina, estamos a falar para aí 2 cm no máximo, e é muito arriscado fazer uma betonilha com tão pouca altura, porque corremos o risco de se partir. E portanto foi aqui que a equipa de obra me ajudou com uma solução. E a solução passou por fazer uma passagem com cimento para ganharmos aderência e depois colocar uma rede. Esta rede é anti-vandalismo e é utilizada muito no sistema Entix, mas neste caso com uma malha maior que o normal para conferir mais resistência. Depois tem que se fazer uma mistura com cimento branco e areia de rio branca lavada. Atenção, areia de rio branca lavada. Isto é importante para mantermos uma cor branca, que era a cor que eu queria para esta betonilha. Depois é barrar por cima da rede. Este passo é muito importante porque precisamos garantir que a massa passe para dentro da rede e seja bem pressionada, para que não corramos o risco de fissurar depois de seca. Nivelar e garantir que a massa fique regularizada. Polvilhar com cimento branco e alguma água. E no final, para dar o acabamento, é só alisar com a colher. Como eu queria um acabamento mais tosco, pedi para não afagarem demasiado. O facto de ser em pavimento exterior não é aconselhável ficar muito liso por causa do risco de escorregamento. Ficamos assim com o cimento afagado branco, sem juntas e próprio para o exterior.